Muito obrigado, Sr. Presidente, Doutor. Queria começar por recentrar as minhas perguntas em torno, naturalmente, do objeto central desta Comissão, que é a Engenheira Alexandra Reis. E a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer é se, no âmbito do trabalho que desenvolvia no Conselho de Administração, e conforme já nos disse, nomeadamente na questão da racionalização de custos, na análise da performance dos vários indicadores, se trabalhava muito proximamente com a engenheira Alexandra Reis, isto é, era por razão do âmbito de ambos alvo de reuniões de trabalho conjunto, se havia proximidade entre os dois enquanto membros da Comissão Executiva. Sobre a engenheira Alexandra Reis, nós sabemos, porque ela disse, teve um papel fundamental na execução e construção do plano de reestruturação. E a pergunta que lhe quero fazer é, este plano de reestruturação naturalmente obrigava a que a engenheira Alexandra Reis diversas vezes interagisse com o Dr. Miguel Cruz, enquanto Secretário de Estado com a pasta do Tesouro. Acompanhou essas interações, deu contributos para aquilo que era a discussão com o Dr. Miguel Cruz, era uma relação tripartida na medida em que quer o Dr. quer a engenheira Alexandra Reis se envolviam na análise e na construção deste plano e se assim era, digamos, com que frequência isso acontecia. Pedia-lhe que elaborasse sobre isso. Também gostaria de saber e que nos detalhasse com alguma profundidade a regularidade do seu contacto com o Dr. Miguel Cruz. Disse-nos que sempre que pretendeu chegar à fala com o Governo e que o seu interlocutor era maioritariamente ou quase sempre as finanças, não tinha dificuldade nisso. Mas eu gostava que nos desse uma visão mais concisa e mais detalhada nos 3 meses que executou ou que esteve na TAP em funções, enfim, qual era a regularidade com que mantinha os contactos com o Dr. Miguel Cruz. E, finalmente, gostava que me respondesse, depois de ter saído da TAP, quantas vezes se encontrou, quer com o Dr. Miguel Cruz, quer com a engenheira Alexandra Reis, e se o faz ou fez numa base regular, isto é, se almoçam, se jantam, se encontram em eventos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, se nunca mais os viu ou ouviu, ou com eles contactou depois da sua saída da TAP. Muito obrigado. Relativamente à engenheira Alexandra Reis, tinha proximidade com a engenheira Alexandra Reis, tal como tinha com todos os outros elementos da Comissão Executiva. Nós trabalhamos, tal como vocês trabalham aqui neste edifício, quer dizer, aquilo é um corredor em que estamos nós, estão outras equipas e todos os dias nos cruzámos. Eu até tinha uma política de ter sempre a porta aberta e, portanto, várias vezes eu passava pelo gabinete dela e a Alexandra Reis tem a memória toda da TAP dos últimos, até àquela data, dos últimos 12 meses, de forma muito intensa. E, portanto, muitas vezes conversava com ela também conversava comigo sobre determinadas coisas. Ela era a anterior CFO interina, como sabem, antes de eu chegar. Portanto, tínhamos uma relação boa e também tinha uma relação boa com todos os outros administradores. Tinha uma relação também muito próxima também com a ex-CEO. A parte do Ramiro Sequeira e da Sílvia Mosquera já eram tanto assuntos com os quais eu não estava envolvido, não é? Porque era a área comercial e a área de operações e, portanto, não tinha uma relação tão grande com eles, mas excelente. Relativamente à questão do Dr. Miguel Cruz, e, portanto, eu tive um convite da parte dele, depois ele explicou-me o projeto, depois tive algumas interações com ele por telefone, também relativamente a que se o plano ia ser aprovado, se estava iminente, se não estava iminente a aprovação do plano. Depois recordo-me que ele me pediu para me reunir com ele e um final de tarde tive com ele uma conversa
no Ministério das Finanças. Depois eu fazia os pedidos pela DGTF e às vezes aquilo não era, porque nós tínhamos que mandar dinheiro para o Brasil, às vezes com muita urgência, não é? E, portanto, eu próprio também lhe mandava alguma mensagem a alertá-lo que estávamos à espera disto e, portanto, ele, quando em quando respondia-me, ou chegava à aprovação, ou ligava-me uma pessoa do gabinete dele. Depois tive algumas conversas com ele sobre a minha preocupação e de não estar confortável com situações e, portanto, conversei com ele. Em todo o caso, era uma pessoa bastante ocupada, mas eu nunca tive funções de governo. Imagino que seja uma agenda muito intensa. Depois, não voltei a estar com o Dr. Miguel Cruz, desde que saí, e com a engenheira Alexandra Reis, desde que ela saiu, depois de eu ter saído e até ela ter saído, nunca tive com a engenheira Alexandra Reis. Depois dela ter saído, tive com ela poucos dias depois dela ter saído, conversámos um bocadinho sobre a saída dela, e depois voltei a estar com a engenheira Alexandra Reis já mais tarde, depois de ela ter assumido o projeto da nave, e depois voltei a estar com a engenheira Alexandra Reis já depois dela ter saído de Secretária de Estado do Tesouro. Tive com ela 2 vezes.